Sejam muito bem-vindos. Nosso convidado de hoje tem uma trajetória fantástica, marcado pela dedicação à cultura, gestão pública e o compromisso social. Estamos recebendo aqui hoje o Joãozinho da Igualdade. Joãozinho Igualdade, né? Seja muito bem-vindo, diretor de cultura de Aparecida de Goiânia. É uma satisfação muito grande te receber aqui. Que honra! Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco, né, sobre a nossa carreira, sobre a nossa vida e também o que a gente tem a somar aí para o nosso Brasil. Com certeza. Você tem uma trajetória, uma vida muito fantástica. Pai de 2 filhos, esposo, marido dedicado. E me fala como que foi. Você conseguiu unir vida pública com familiar de uma forma assim fantástica. Você teve alguma dificuldade para unir essas duas coisas? Que muita gente tem essa dificuldade, né? Porque sabemos que não é fácil, vida familiar, vida pública, que acaba sendo duas vidas separadas, mas você uniu as duas. Qual que foi a sua maior dificuldade em juntar as duas coisas? Então, realmente é um desafio, viu? Eu sou do movimento cultural, né, há muitos anos, conheci a minha esposa no movimento cultural, dançarino de quadrilha junina, então há quase 22 anos atrás, né, a gente se conheceu ali. Aí, na trajetória cultural mesmo, né, eu já entrei na vida pública, já era um pouco enganjado na comunidade católica como coordenador, então a gente já tinha ali um tato público mais afinco, né? Aí nessa jornada, me tornei esposo, casei, tive meus filhos, aí eu comecei a fazer aquela divisão, né, entre trabalho, família e estudo. Sou uma pessoa que me dedico muito também aos estudos, então até hoje, finalizando ainda pós-graduação, nunca parei, e é uma maneira também da gente compreender, né, a mudança que o mundo tem feito aí no decorrer do percurso, né? Mas é desafiador, entendeu? Você está numa vida pública, você tem uma família para cuidar, entendeu? Tem os desafios de ter adolescentes em casa, entendeu? Vai fazer 20 anos de casado, mas graças a Deus, bem firme. Amém. Inclusive, você falou de estudo, inclusive você tem um percurso longo de graduações, né? Que inclusive isso incentiva muitas pessoas ter você como um espelho, como uma referência. Porque eu tava numa dedilhada rápida ali, menino, que graduações fantásticas. E não para, né? Não, não para. Aí quando a gente pensa em parar, né, vem a faculdade lá e fala, ó, você tem um brinde aqui, ó, mais uma pós-graduação, e o que você vai fazer? E eu costumo falar que o estudo, o aprendizado é a única coisa que ninguém te tira, né? Sim. Ainda mais no mundo de hoje, então nunca perde em adquirir conhecimento. Como que foi essa paixão para iniciar essa vida pública? Então, quando eu iniciei, eu era estagiário ainda. Meu primeiro emprego foi na Companhia Energética de Goiás. Correndo ali, né, o trecho, né, já sozinho, morei sempre com a minha avó. Meus pais moram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu vim para Goiás com a minha avó. E aqui com vó, né, a gente tem um pouco mais de, vamos dizer assim, de liberdade para você não ter os pais ali sempre ali te monitorando. Aí você tem que viver a vida e ir para o mundo. Nesse sentido, aos 16 anos, me inscrevi na Fundação Pro Cerrado, que ainda era Fundação Pro Cerrado na época, fui fazer uma entrevista no BEG, Banco do Estado de Goiás. Sim. Aí cheguei lá, a gerente não tava, aí falou, você pode voltar amanhã? Falei, sem problema. Aí, ainda menor, não tinha condição, né? Aí liguei no RH do Pro Cerrado, falei, ó, tô saindo daqui, mas eu não tenho vale transporte para voltar, porque vocês falaram que eu já iniciava hoje, né? Aí disse, não, então volta para a fundação que a gente vai te encaminhar para um local aí do lado. Graças a Deus. Me encaminharam para a Celg, que era do lado do BEG, né? Aí cheguei lá na Celg, fui bem atendido por todos. Tanto é que a minha carreira mesmo profissional, quando eu me entendi por profissional e ser humano, foi ali dentro. As pessoas que me acolheram, até hoje tenho essas pessoas ao meu lado, Márcia, Ovídio, Daniel, entendeu? E outras pessoas que me ajudaram a me profissionalizar ali dentro. Encerrou o meu prazo ali de pró-cerrado e me contrataram como estagiário para me manter ali dentro. Encerrou meu estágio, né? Aí falou, não, vamos te contratar como um técnico, porque hoje você
uma mão na roda aqui pra gente aqui na Telecom. Então, fiquei por 5 anos ali na Celg, até que teve um momento que eu precisei sair, porque já não tinha mais condição de eu ficar ali. Entrou aquele plano PDV, né, plano de demissão voluntária da Celg, quando o Marconi começou a vender as ações da Celg. Beleza, aí conheci uma empresa através do Cato Online. Aí entrei nessa empresa, que é a Manguels, uma das maiores indústrias de rodas de liga leve e botijões de gás, GLP, do Brasil, e fui contratado lá como auxiliar administrativo. Então, a mesma dedicação que eu tive na Companhia Energética de Goiás, tive também ali na Manguels. Então, fiquei lá também por 5 anos, saí de lá como coordenador administrativo, ou seja, o meu chefe, que era o Adilson Liz, me ensinou muitas coisas, não entendia muito de Excel naquela época, né? Então, tudo era aquelas impressoras matricial, não era hoje igual essas LaserJet. Então, tudo era na máquina de datilografia para tirar nota fiscal. Bacana. Então, a Adilson me ensinou muita coisa. Ele saiu da Manguels Aparecida e foi para Minas Gerais. Só que ele deixou um legado, né? Eu acabei assumindo o lugar dele lá de coordenador administrativo. E cuidei daquela empresa por mais uns 3 anos, antes de eu sair. E ali eu também compreendi, fui funcionário de destaque em 2007, graças a Deus, através de um programa que tem na SIAG, lá de Aparecida de Goiânia. Aí isso já começou a me dar aquele ânimo, né? Opa, eu quero mais. Aí quando eu encerrei na Manguels, conheci um parlamentar, sempre o prefeito visitava as empresas, né? Aí, um certo momento, né, ainda quem era prefeito lá da época era o Ademir Menezes, aí sempre ele passava lá. E conheci um vereador Nascimento, né, que me convidou eu mexer com som também, né, era DJ, falou, não, eu queria que você me ajudasse a colocar o som em algumas comunidades, que a gente faz eventos. Aí fui colocando, e fui gostando dessa área pública, né, entendeu, das pessoas e tudo mais. E nesse momento, eu mudei um pouco minha rota. Saí mais dessa questão da empresa privada, né, e vim para a área pública. Conheci logo depois o vereador Éder do Esquinão, que me acolheu, meu vizinho, um vereador muito atuante em Aparecida de Goiânia, que teve um mandato, mas me convidou para estar na equipe dele. Então conseguimos aí, durante 4 anos, fazer um trabalho muito bacana e me tornei chefe de gabinete dele. Logo depois, fui convidado a coordenar na Secretaria de Meio Ambiente Resíduos Sólidos. Aí fiquei como coordenador de resíduos sólidos do meio ambiente. Aproveitei aquele momento que eu estava lá, né? Porque a gente está na vida pública, o atendimento ao público, a gente tem que nos preparar também. Sim. Fui lá, me especializei numa área de gestão ambiental, por um curso de especialização, achando que ia ficar ali, né? Nossa, não vou ficar. Aí o meu gestor, que é hoje procurador de Aparecida de Goiânia, Fábio Camargo, entendeu? Sempre incentivava ali os servidores a estar aprendendo um pouco mais, né, na sua função. E eu falo assim, o servidor público hoje, quando ele está ali para servir realmente ao público, ele serve sem desculpas, entendeu? Chega na hora certa, sai na hora certa. Né? Por amor, e também o recurso é público, né? Então a gente não está ali recebendo uma empresa privada. A sociedade que nos paga para a gente estar ali oferecendo o melhor serviço possível. Então, assim eu fiz. O período que eu fiquei na Secretaria de Meio Ambiente, eu tentei fazer o meu máximo. Saí de lá e me convidaram para coordenar a política de igualdade racial em Aparecida de Goiânia. Aí que começou a consolidar mais ainda, né, a minha trajetória, porque eu começava a ir para outros lugares. Saí de Aparecida de Goiânia e ir fazer palestras e capacitações em outros municípios, ajudando também outros municípios. Aí nessa jornada ia para Brasília, conhecia pessoas ali dentro e consegui construir uma política de igualdade racial em Aparecida de Goiânia bacana. Teve ex-gestores que construíram alguma coisa e eu dei continuidade. Então implantamos lá uma política muito bacana que é conhecendo a nossa história da África ao Brasil, através da Lei 10.639, né, que institui o modelo de ensino da África nas escolas. Também consegui vários equipamentos para a secretaria através de emenda parlamentar de deputados, no qual a gente não fica só sentado numa cadeira, a gente tem que ir atrás também, entendeu? Para buscar recurso, para poder fomentar também a política da sociedade. Aí, num certo momento, fui convidado
a dirigir a direção da Secretaria de Cultura. Então, fui convidado a ser diretor de cultura em 2018, o qual estou até hoje. E ali a gente, entendeu, construiu um legado. Como eu já era da área da cultura, um agente da cultura popular, dançarino de quadrilha, a gente fundou a quadrilha junina em Aparecida de Goiânia em 1998, numa comunidade católica. Esse grupo, chamado Bailão de Peão, ramificou e criou mais grupos. Ou seja, a gente fez a coisa acontecer de verdade, né? Então, um grupo ali que tinha de aproximadamente 40 dançarinos se transformou em mais de 7 grupos naquele momento. Ou seja, o quanto de jovens que a gente colocou dentro do projeto cultural e estava ali, entendeu? Fazendo uma arte, fazendo uma cultura. Aí hoje a gente tinha, na época lá, Bailão de Peão, que foi a matriz, criou-se a Rainha da Paz, Paixão Goiana, Luar de Sertão, Mandacaru, Estrela Junina, Estrela Guia, Raiz, até o Sol Raiar, entendeu? Então foi grupos que foi fomentando. Aí com a falta de incentivo, alguns grupos foram acabando. Por quê? A cultura ela não vive somente de rifa e galinhada, entendeu? Então ela vive também de incentivo, de fomento, o qual agora eu acredito que o Brasil está, entendeu, fortalecendo um pouco, né? Com essas políticas culturais que está chegando agora, está fortalecendo muitos grupos. Só que aqueles grupos que acabaram naquela época não tem mais fôlego para voltar. E também pela idade, né? Muitos casaram, têm filho, então não volta mais. Mas hoje a gente em Aparecida de Goiânia tem 4 grupos, que fortalece muito essa cadeia produtiva da cultura popular. Falo de quadrilha junina, né? Sem contar com outros grupos, cantores sertanejos, catira e tudo mais. Então, a minha trajetória na cultura foi mais para isso, para fortalecer esse movimento. Então, estou até hoje e eu sempre tenho estudado, fiz gestão cultural pelo Senac DF para poder entender um pouco, né, desse contexto. Fui para o Terra Goiásas, que é um instituto, para poder ser mediador também dessa construção coletiva de empreender e de compreender mais sobre as relações da questão cultural. Igual hoje um podcast desse, que começou a aparecer a partir da pandemia, né? Sim. Ou seja, a gente tinha que ter um momento ali. E a cultura foi algo que transformou, que trabalhou mais na época da pandemia. Porque enquanto você estava em casa, você estava em frente a uma TV, assistindo um filme, vendo uma peça ali, um desenho. Então, isso é cultura. Então, a gente, querendo ou não, a cultura foi a primeira a parar e a última a começar. Por que a última? Porque foi a última a colocar incentivo. Então, a gente viu ali quantos cantores que deixou de fazer os seus shows porque não podia aglomerar pessoas, aí tinha que fazer suas lives em casa, e quem não tinha condição de ter um projeto desse? Então, a gente viu que a cultura ela sofreu muito na época da pandemia. Agora o governo liberou muito recurso, entendeu? Tem colocado recurso na rua para poder atender realmente essa classe. Então, a minha trajetória profissional foi essa, desde a CELG ali, onde eu construí uma carreira até hoje que eu estou na diretoria de cultura ali de Aparecida de Goiânia. É uma trajetória de respeito, uma trajetória que inspira e como o senhor diretor mencionou, a verba vem da população. Então, além do amor de dedicar à vida pública, que não é fácil, tem que ter o dom para isso, a verba vem da própria população. Então, o que você tem a dizer a muitos servidores públicos, muitas pessoas envolvidas que às vezes não se dedicam tanto à população, chegam até a desdenhar muitas vezes, sabemos que infelizmente ainda acontece. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, hoje, a gente, como eu estou dentro da máquina, a gente compreende. Assim que o ex-prefeito Gustavo Mendanha assumiu a prefeitura, ele veio com uma visão assim inovadora, de jovem, que compreendia que o município precisava mudar, entendeu? Então, investiu em tecnologia, investiu em áreas que a prefeitura não tinha. A Aparecida era como é que se diz, né? Era uma casa dormitória, que as pessoas só vinham de transição. Isso. Hoje a gente tem uma mega área industrial ali dentro, né? Graças a esse pensamento, entendeu? Jovem promissor. Então, a partir do momento que o Gustavo começou a fazer isso, entendeu? E eu já estava dentro da área da cultura, falei, eu vou me especializar. Aí fiz a gestão cultural, a gestão pública, entendeu? Para entender um pouco do contexto, né? De cidades. Aí, agora no
no final de junho, eu encerrei uma pós-graduação em Gestão Pública para Cidades Inteligentes. Por quê? Se a Aparecida se considera uma cidade inteligente, a gente precisa também enxergar um pouco entre nós para entender o contexto e estar bem antenado. Então, há alguns servidores que a gente vê na administração pública, não só Aparecida, mas no Brasil todo, entendeu? Eles se acomodam com, às vezes, com salário, que às vezes é fácil ali, entender um salário, que não precisa de um estudo, mas essas pessoas não se aprimoram para poder prestar um serviço ainda melhor à sociedade. Aí entra um prefeito agora, né, Leandro Vilela, que já tem uma outra visão, ou seja, uma visão de estruturar e realmente entregar. O papel do servidor público é entrega. Não é eu estar lá sentado numa cadeira esperando chegar ao final do mês para receber o meu pagamento. Eu preciso entregar aquilo que a sociedade necessita. Isso é saúde, educação, cultura, as nossas áreas aí, entendeu? Entregar o serviço realmente à sociedade. Então, vamos dizer assim, a minha indicação para os servidores é que eles se dediquem mais, que eles compreendam o que é o serviço público. Entendeu? Executar é uma coisa, legislar é outra, mas a gente precisa compreender esse contexto. É verdade. A sua liderança, a sua visão ampla foi fundamental lá para a cultura regional, né, lá de Aparecida de Goiânia. Quais são os projetos, os planos de melhoria? O que você acha que ainda tem que melhorar? Planos futuros, curto, médio, longo prazo? Hoje, na área da cultura, a gente precisa fortalecer o mecanismo que a gente chama de CPF, Conselho, Plano e Fundo. Então, esse CPF que tem outros mecanismos também, que é os índices de indicadores, entendeu? A gente precisa colocar ele na prática, chamar a sociedade para conversa, colocar a sociedade na mesa e falar o que a gente pensa em Aparecida para os próximos 10 anos. E a gente estruturar um plano. Não adianta eu apresentar para o secretário da Fazenda um planejamento ou solicitar que ele fomente a cultura mais ainda, colocando lei de incentivo, se eu não tenho um plano para apresentar para ele. Então, o pensamento hoje do secretário é isso, entendeu? Criar um planejamento estratégico para que a sociedade participe, para que o conselho seja ativo, não seja omisso às ações da gestão pública e faça valer o papel. Então, hoje em dia, a gente fortalecer os mecanismos que são os fóruns de participação social, a sociedade que se junta para poder levar para a prefeitura, para os governos, entendeu? A sua demanda e a sua necessidade. Primeiro quero te parabenizar, parabéns pela sua garra, pela sua coragem, por enfrentar muitas dificuldades nessa trajetória e pelo trabalho magnífico que você vem fazendo. Eu gostaria de encerrar essa entrevista aqui com uma pergunta para você, que você vai responder para toda a sociedade. Para você, o que é sucesso? Sucesso é você acordar todos os dias com a cabeça tranquila, entendeu? Sempre naquela perspectiva de que você é um pai exemplar, que você é um esposo exemplar e que você é uma pessoa que realmente trabalha em prol da sociedade. Então, sucesso é você acordar todos os dias com o sorriso do seu filho, entendeu? E com o orgulho deles. Como eu falo, né? Eu estou estudando ainda para poder mostrar para os meus filhos que eu sou capaz de estudar e eles também são, entendeu? De ser alguém na vida, entendeu? De se formar e de ser um exemplo cidadão verdadeiro aí para poder estar nessa sociedade que a gente vê que tem muitos males, mas tem muitos bens. Com certeza. E um dos bens é pessoas envolvidas na política como o senhor diretor. Muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo sempre aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, tá? E deixo aqui o meu abraço a toda a equipe aqui, entendeu? E espero estar mais vezes aqui para falar um pouco.